Diga aí, galera, começando mais um programa Diga aí, né, Henrique? É isso aí, diga aí, Fábio. Mas você tava dormindo, é isso? Na hora dessa? Não. É isso. Tô acordado, disposto, show de bola. Bom, o Diga aí, como vocês sabem, é um canal sobre cultura, sobre diversidades e boas histórias. E aí, José? Rapaz, o negócio hoje vai ser bom, que é gastronomia com rock and roll. Então tá, show de bola. Entreguei o serviço, foi? Totalmente, né? Você sempre entregando os serviços. Mas você pode fazer aquele pedido, Zé, que a gente combinou antes. Sim, o roteiro, cara, tá certo, o roteiro. A porra Então, do roteiro que ele não lê. Não, eu li o roteiro. Gente, estamos aqui com mais um programa. A gente quer agradecer a sua presença. Espero que você goste. E se você puder colaborar com o nosso projeto, é aquela velha máxima do YouTube, né, das redes sociais. Curtir, dar o like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. A gente está querendo chegar num número bom de inscritos aí no canal para a gente poder ter fôlego, poder buscar nossos patrocinadores e a gente conta com vocês. Então, quem está gostando do programa, quem está gostando do nosso conteúdo, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe e tudo mais. Estamos no YouTube e no Instagram. É isso aí. E hoje nós vamos conversar com a figuraça, né? Hoje esse camarada, ele navega ou trafega, né? Vamos usar esses termos, na cena cultural e gastronômica de Natal há muito tempo, né? Esse Beleza. camarada, ele é especial, né? É um cara que está sempre inventando, inovando, né? Diga, você ia perguntar alguma coisa? Pergunte. Não, diga aí. Pronto, então eu vou dizer. Diga aí, Léo. Não, hoje vamos conversar. Eu já posso dizer diga aí? Não, pode não. Você não vai dizer diga aí agora. Né? Hoje nós vamos conversar com um cara que nasceu em Acari e está aqui em Natal desde 1982. Eu tenho uma teoria sobre aquele povo do Seridó. Né? Você vai falar Vou sua falar teoria, minha porque eu quero teoria. saber essa teoria. Então, esse camarada, né? Para os mais antigos, Léo HC ou Léo Redcore. Olha aí o nome do cara, né? Hoje, o Léo, Leozinho, Leonardo ou Léo. O chefe Léo. Chefe Léo Balar. Chefe Léo Balar. É isso aí. Diga aí, Léo. Opa, posso dizer câmbio? Agora pode. Fala, galera. Na verdade é um prazer, tal, ter recebido esse convite. E a gente tem muita coisa para falar, né? Também vamos ver por onde é que a gente começa, porque realmente posso começar por Acari logo? Não, Sim. a Cari ele vai falar uma coisa então- que Não, a minha teoria é o seguinte, que o Seridó, você sabe que é rico em pedras preciosas, né? Eu sou o próprio. Então todo mundo que vem daquela região é uma pedra preciosa. Pensa a galera que é não. potência, viu? O Seridó, pessoal do Seridó é o potência. Seridó, eu acho que é uma riqueza aqui do Rio Grande do Norte. Com certeza. É isso, mas a minha teoria é essa. Eu não sei A se. sua teoria é essa. Era, porra. Então você fez todo esse suspense para fazer essa grande Não, teoria. mas porque tem um negócio da plantação de pedra, aí às vezes o povo. Plantação de pedra? Bicho. Quando tu chega lá no Seridó, tem as pedras pequenininhas, médias, grandes. De vez em quando, cada vez que chove, a pedra cresce um pouquinho, entendeu? Meu irmão. Então, para vocês verem, a conversa hoje vai render. Vamos lá, Léo. Não, é comigo mesmo, meu filho. Faz teu nome, meu irmão. Rapaz, é o seguinte, vamos lá. Eu sou de uma família de Acari, né, e tudo, então nascer mesmo lá, como tem na Sertão do Nascimento, aparece Currais Novos, que também é outra terra de Então, com o de Renan gente apareceu coisada. do nada, né? Tem gente Apareceu do coisada. nada. Mas, na verdade, como eu estava dizendo para Fábio, na verdade eu nasci no meio do caminho. Meus irmãos vieram nascer em Natal e quando foi para eu nascer, eu conto a história assim, que, rapaz, é para nascer, eu vou nascer logo aqui mesmo. Aí nasci em Currais Novos, mas Currais Novos só aparece no meu registro. Eu nunca cheguei a morar em Currais Novos, eu me considero acariense, né? Porque eu nasci na maternidade e voltei para casa. Voltei para Acari. Então, na verdade, eu me considero acariense, obviamente. Minha família é de lá. Eu morei até os 9 anos de idade lá, quando eu fui para Ponta Negra depois, obviamente. E tudo. E por que você foi para Ponta Negra? Para Isso Ponta é Negra, então vamos lá. interessante. Para Ponta Negra é porque meu pai resolveu comprar uma casa naquele velho conjunto Ponta Negra. Ponta Negra, minha gente, para quem não sabe, é um bairro aqui da cidade do Natal que fica a praia de Ponta Negra e o famoso cartão postal, né, Henrique? Postal da O cidade. Morro do Careca. Black Isso, Point. Isso. Rapaz, sobre essa época, se for só para falar sobre o conjunto Ponta Negra, já dava um programa inteiro, né? E tal.
Naquela época a gente Aí vivia você chegou com quantos anos aqui? com 9 anos de idade. Nove. É meio que eu saí de um interior para outro, digamos assim. Porque, na verdade, o Conjunto Ponta Negra ele era uma ilha. Né? Porque as pessoas interagiam entre si, se socializavam entre si. Né? E tudo. Então, assim, era o quê? Ou era bater bola, ou era descer pra praia. Né? E festinhas, as velhas festinhas americanas que tinham também. Então a gente vivia disso. Né? A nossa rede social naquela época era o 46, o 56, que eram os ônibus que a gente ia estudar. Né? E tudo. Então, teve essa época aí, então até chegar na adolescência. Então eu tinha essa carga do Seridó, de muito forró, Luiz Gonzaga, essas coisas. Só que aí o que aconteceu? A gente começou a pegar onda, a andar de skate e a gente conheceu o rock and roll. Então quando eu conheci o rock and roll, eu falei, caramba, isso é muito bom. Foi quando eu me apaixonei pelo rock and roll. Na adolescência, ainda também pegando vestígio daquele rock dos anos 80, né, também, que a gente sabe da história da cena nacional como era e tal. E o que é que você gostava de ouvir nessa época? Rapaz, nacional eu conheço muita coisa do nacional mesmo, de fato, dessa época. Mas, tipo, desde Legião, mas Legião depois de tanta gente endeusar, eu já não gostei mais tanto de Legião. Mas tanto Legião, Paralamas, Titãs, Engenheiros, Plebe Rude, aí tinha Detrito Social, aí vai. Aí vai, como eu tô dizendo assim, é muita coisa, realmente, que eu conheço, ainda guardo. Minha cabeça sempre foi muito boa para lembrar de letras, de músicas e tal. Então, até hoje eu tenho muitas músicas na cabeça, assim, muitas letras. Que já eu vou chegar nessa parte, que é a parte ruim para mim e tal, que é quando eu fui trabalhar no estúdio. Então, daí eu conheci o rock and roll. Começou com o rock and roll internacional, começou para mim com Ramones e Bad Religion. Né? Então, foi quando eu gostei desses rock mais rapidinho. Quando era rock internacional que eu conheci, era o quê? U2, era Supertramp, The Cure, essas coisas que Led Zeppelin, que circulava ali por volta pelo pessoal do surf, né? Que eram as trilhas sonoras dos filmes de surf antigamente. Então era por aí. Né? Vamos por onde mais? Não, por onde você senão... quiser, mas é importante, né, falar isso, né? Porque Léo, ele trafegava ali em Ponta Negra, né, com o pessoal do surf, o pessoal do skate. E eu acho que Franklin, né? Franklin, eu conheci Franklin do Surto, da banda Surto, baixista da banda que hoje em dia tá em carreira solo lá no Rio Grande do Sul e tá tocando com o pessoal que era do Tequila Baby também. Então ele tá por lá fazendo isso. Ele tem um projeto chamado Ticantronic também. Ah, que massa. E o importante, Léo, é você falar um pouco da sua primeira banda, né? O Mula Med, que era Mula Manca, virou isso. Mula Med. Fala um pouquinho rapidamente disso aí. Então, devido a essas histórias, essas influências do rock... Então é o início dos anos 90, né? Mais ou menos 92, isso, 90... Por aí. Acho que até um pouco mais. Eu acho que 94, 95. 94 teve dois shows em Natal que me marcaram muito. Como fã e até em ter vontade de ter banda. Menudo? E... Não, Backstreet Boys foi depois, chega. Foi, né? Julio Iglesias no sacanagem, pessoal, sacanagem. Então, enfim, é o seguinte. Que foram Raimundos no Bar do Buraco. Inclusive, esse show do Raimundos tem uma coisa muito interessante. Eu fotografei esse show, foi? Cara. Inclusive o seguinte, de uns 60 pagantes. Mas esse show foi tão lendário que se você perguntar, existem umas 483 pessoas, 884 agora com ele, que disse que estava lá. Né? Não, eu tenho como provar, que eu tenho as fotos. Assim, só para contextualizar, né? Bar do Buraco, para quem não conhece, era um antigo bar, cena do rock aqui em Natal, na Vila de Ponta Negra. Vizinho ao Conjunto Ponta Negra, mais para dentro, e era um... É perto da igreja ali já. Perto da igreja. No caminho da igrejinha. Um lance bem alternativo para a época. Então, esse show do Bar do Buraco, do Raimundos, foi muito marcante para mim. E em seguida, o único show que Chico Sainz e a Nação Zumbi fez em Natal. Chico Sainz e Nação Zumbi, sobre essa alcunha. Nação Zumbi, obviamente... Que foi no Centro de Turismo, né? Centro de Turismo, exatamente. Cara, eu não sabia que Chico tinha feito show aqui. Inclusive, ele só fez esse show, uma parte de fofoca. Ele fez esse show aqui porque o contratante deu um calote nele, por isso que nunca mais ele tocou em Natal. Isso. Eu não vou falar o nome dela. Tá. Eu não vou falar o nome dela. Até mesmo porque eu nem sei por onde é que ela anda. Mas ele só fez um show em Natal
porque levou um calote. Eu Tava lá também, viu? Eu nunca Tava lá assisti também. show de Foi Chico numa, Sainz, foi numa não quinta-feira, sabia. deu pouca gente também, assim. É porque pouca gente ainda conhecia ele, né? Então Raimundos e Chico Sainz foram um pouco da casca, obviamente também. Depois veio um pouco do Rapa, também fazer esse alicerce musical ali pra mim de influências, né, e tal. E por volta de Pronto, aí começou com a banda Mula Manca. Mula Manca é assim, a gente queria fazer som, sabe? Vinha algumas coisas na cabeça, eu já tinha começado a compor também na época. A gente juntou os moleques e banda de garagem e tal. Mas apesar de ser uma banda de garagem, Fábio, a gente sempre que ia tocar em algum lugar dava pelo menos nossos 50 amigos e tudo. Então isso fazia com que algumas pessoas chamassem a gente para tocar em outros lugares. Porque sempre, sabia que, Mula Manca, sempre vai trazer 50 pessoas. E por que o nome? Eu acho que acho que foi um nome meio engraçado, Mula Manca. Eu acho que é porque eu vi uma placa, uma faixa uma vez, Dom Chicote e Mula Manca, que era uma peça de teatro. Da Companhia Alegria, Alegria. Da Alegria, Alegria. Aí eu achei legal esse Olha, nome. tá vendo? A história, Tá né? A história da cultura aqui. Pela idade dele, Henrique tem o quê? Mais de 150 anos. Ele consegue lembrar tudo Mas com um isso. corpinho de 103. Isso, Exatamente. por aí. Então eu vi esse show. Pô, Mula Manca, caramba, vai ser esse nome então pra banda. E aí automaticamente aí depois aí aparece Franklin de novo, né? Franklin participou dessa banda algumas vezes e tal. Eu sempre me entendia muito bem musicalmente com Franklin. E como eu nunca aprendi a tocar nenhum instrumento, eu chegava solfejando. Frank, faz assim, faz assado. Ou às vezes ele chegava, Léo, fiz uma melodia aqui, qual é uma letra? Eu jogava uma letra na hora e tal, e a gente sempre se entendeu muito bem com relação a isso aí. E aí, rapaz, ele fez, rapaz, Mula Manca não é legal, porque manca é um nome, tipo, é uma mula que não vai muito adiante e tal, não sei o que, muda, eu sei, Mula Med. Aí Mula Manca virou Mula Med. Até E brinca até com o árabe, né? Mulamed. era quando a gente brincava com esse. Quem é que vai tocar? Rapaz, é Mula Med ali. Tirava essa brincadeira. Do Mula Med ali. Você tá tocando em qual banda? No Mula Med ali. E tal, nessas brincadeiras, né? E aí essa banda, interessante, já pulando um pouco a história também, é que essa banda, a última formação dela foi o André, quando essa banda se desfez, ela se transformou em 4 bandas. Né? Então o Mula Med tem seu espaçozinho na história do Rio Grande do Norte, de música potiguar, porque graças a ela contribuiu, digamos assim, para 4 novas bandas. Eu fui para a banda Peixe Coco, que já existia. O André foi para a banda Brigitte Berel, baterista. O baixista saiu da banda e depois montou o Jane Fonda, que é o João Saraiva, né? E o guitarra era o Henrique Passaia, irmão do Eduardo Passaia, que tocava até. Acho que ele ainda tá na ativa. Volta e meia, quando os caras velhos precisam dele, ele tá tocando. O Passaia, né, o mais famoso Passaia, mas tinha o Henrique Passaia, o irmão mais novo dele, que saiu para montar junto com a oficina. Que era naquele boom de 98 ali da Rua Chile, da Ribeira e tal, que a banda oficiei exatamente em 98. Então em 98 o que é que aconteceu com o Peixe Coco? Os caras, o vocalista deles, que era Anderson Legal, que depois, quando voltou, foi pra banda Haganoia, junto com o Paulinho também, que já eu chego aí. Paulinho Canadá, não? Isso, Paulinho Canadá. Então o que acontece é o seguinte, a banda Mula Med estava meio em baixa, né? Já estava meio... E eu estava trabalhando no estúdio que era o do Franklin, que era o Mundo da Rua, como técnico de som. Então os caras chegaram para mim e falaram, rapaz, é o seguinte, Léo, o Legal viajou pro Canadá, não disse se volta, se não volta e tal, e a gente precisa de alguém para cobrir o lugar dele, porque tem alguns shows marcados agora no verão. Eu acho que era o verão não sei se era no verão 98 ou 99, mas por aí. Disse, cara, beleza, vamos aí. Eu tive uma grande dificuldade, cara, porque apesar de ser meio bagunçado e desorganizado, eu acho, às vezes eu sou extremamente metódico. Eu me choquei quando eu fiz, cadê as letras? Não, ele cantava de improviso. Eu fiz, não, cara, não existe isso não. Então, a galera do Peixe Coco teve um choque comigo que foi, começava-se a tocar a música, errava-se e seguia em diante. Eu falei, não, volta. Por que você não tá acertando?
Não, não. Se você não sabe tocar essa parte, Thales, como é que é essa parte? Passa aqui pra Caio. Tal, tal, tal. Beleza. 3, 4, vamos aí. Então, eu que meio que coordenadei, eu que botei ordem Ele na fez a bagunça. direção musical. Ordem na Era o bagunça. maestro, né? Porque toda banda tem Apesar de não saber uns tocar, caras eu que vou dizem, frisar não, o bastante maestro é fulano. e tal. Então, o que aconteceu? Eu acho que na época, quem tocava baixo na banda, vou começar pela introdução da banda. O nome Peixe Coco, os caras não tinham banda, foram para um congresso, os famosos congressos, né? De cursos que tinham, os congressos nacionais que tinham na vida de quem estudava na UFRN, principalmente. E Caio foi de comunicação, né? Pois Caio é. estudou em outra na particular. Isso. Não, e a turma que Caio estudou na UFRN foi uma turma escolhida a dedo. Tem várias figuras da cena que estudaram ali naquela turma, que faziam parte daquela turma. Então o que acontece? Os caras chegaram lá no congresso e viram que as minhas só davam mole para os caras que estavam tocando em banda. E esse cara, vamos inventar que a gente tem uma banda. Na praia, tomando uma cachaça lá na praia. Então começou aí o Começou o a Peixe Coco? Coco. Na verdade, o nome veio antes da banda. Geralmente existe uma banda para depois se arrumar um nome. O Peixe Coco não. Primeiro se criou a lenda do Peixe Coco para depois se criar a banda. Então o que acontece? Os caras estavam lá tomando cerveja debaixo de um coqueiro. Qual é o nome do... E comendo um peixe. Qual é o nome da banda? Peixe Coco. Pronto. Ficou o nome da banda. Você vê o nível de criatividade dos caras, né? Aí o que acontece? Orgânico. Aí o que acontece é porque às vezes as coisas estão tão na frente da gente, né? Tipo esse microfone que eu acabei de bater. Aí o que acontece é o seguinte, então eles chegavam lá e falavam, ó, quem vai tocar aí é a banda Peixe Coco, você já ouviu falar nela? Pô, como não? Eles acabaram de lançar um disco agora, Golfinhos Assassinos e tal, que não sei o que, e ficavam com essa brincadeira. Passado o congresso, os caras, ei bicho, bora montar uma banda de verdade. Então essa banda começou a ser montada já com ensaio na casa de Luiz Machado, que toca percussão no Sangue Blues, né? Então começaram por lá. Quem tocava, e minha banda Mulamed chegou a tocar em um show junto com ele, junto com a banda Ed, junto com a banda Dona Margarida Pereira e os Fulanos. Então é legal você fazer você já tá meio que fazendo, né? A cena musical da época, né? Estamos falando aí meados dos anos 90, né? Exatamente. Era legal você falar um pouco da cena, como era a cena musical da cidade nessa época. Cara, na verdade... Mais do rock and roll, que eu acho que é a sua praia. Mais o rock and roll. A gente tocava muito ali por Ponta Negra. A gente tocava muito por Ponta Negra. Bar do Buraco, por exemplo. Inclusive, nessa época aí foi quando o Foca tinha uma banda... Anderson Foca. Anderson Foca, que começou... O primeiro show que Anderson começou a sua carreira de produtor musical foi um show que era a minha banda e a banda dele. Também. Lá no Bar do Buraco. Né? Então a gente sempre interagia muito com essa banda chamada Dona Margarida Pereira e os Fulanos, DMP e os Fulanos, de Recife... A própria banda Ed, que tá nativa até hoje em dia também, que era outra formação também, que foi bem naquele momento ali do Mangue Beat. Uhum. Né? O Mangue Beat, para quem não sabe, foi um movimento cultural lá da cena de Recife, e a única banda potiguar a integrar, a ser tipo dita como se fazia parte, era o General Junk. Uhum. Que o General Junk já... Antes General Lee, que depois era General Junk, né? Até hoje em dia quando acabou. Eles faziam parte meio que dessa cena. Então, volta e meia, eles frequentavam Recife também. Uhum. E tudo. Então, a gente sempre fazia esse intercâmbio com eles, né? Com o pessoal de Recife. Aí, nessa época aí, existiam algumas bandas que deixaram de existir, obviamente. Eu não vou lembrar de todas, não. Mas eu me lembro que tinha Tacaps TNT, que uma banda meio puxada por hardcore, que inclusive, eu que dei o nome pra eles e tal. E também a gente também tocava com o pessoal do metal, tipo Deadly Fate, bandas assim. Também. Então a gente tocava por Ponta Negra. Peixe Coco tocou muitas vezes com o General Junk. Muitas e muitas vezes de verdade. Não sei nem dizer quantas vezes. Então a gente chegou a tocar com esse pessoal. E ali, sim... Aí quando foi que eu entrei definitivamente para o Peixe Coco? Quando disseram, comecei a ensaiar com eles, essa história da ordem e tal. Não, vamos organizar, vamos puxar para cá, vamos puxar para lá. Não, essa parte, você não sabe por quê. Vamos aqui vamos começar com a introdução. Como é que a música começa? Não. A introdução, vamos fazer. E aí disseram para mim assim, Léo, é o seguinte, o Legal, ele disse que não volta mais.
Anderson Legal. Anderson Legal. Ele não volta mais pra banda. E aí? Eu fiz, beleza, peraí. Se ele chegar amanhã, quem é o vocalista da banda? Eu ou ele? Os caras, é você? Eu fiz, eu? Então beleza. Então tá aqui uma música, tá aqui outra música, tá aqui outra música, tá aqui outra música. Então eu comecei a compor pra banda. A primeira música que a gente montou, inclusive, foi a música Tô Liso. Que era o refrão. E agora que eu tô liso, como é que eu vou fazer? Pra sair, pra curtir, pra fumar e pra beber. Então, que essa música, posteriormente, ela ganhou, no ano 2000, ela ganhou o Festival Pop Rock Tropical. A gente tem músicas tem 2 álbuns lançados pela Tropical nessa época, que a gente ganhou o festival e o outro por ter sido campeão do ano anterior. Com uma coletânea. Uma coletânea, exatamente. No ano que a gente participou com Brigitte Berel, o Raganoia, que depois que o Legal voltou, montou o Raganoia com o Paulinho. Paulinho Canadá, Paulinho né? Canadá. E aí tinha também o Boca de Sino e o Mad Dog Blues. Também. Então eu falei 5 bandas. A gente, Brigitte, Boca de Sino, Mad Dogs e Raganoia, é isso. Essas 5 bandas foram as 5 finalistas. Então a gente ganhou com essa música. E aí, depois disso a gente começou a compor e fazendo álbuns. A gente fez o primeiro, não sei se vai ficar legal aqui assim, ó. Esse aqui foi o primeiro álbum, né? O Pirasolombra, tá? Essa arte é do Vicente Vitoriano, pai de Caio Vitoriano. Que era o guitarrista da banda, Da banda, né? E essa banda começa com a música Tô Liso, que eu acabei de citar. Aí, por exemplo, aqui tem uma música chamada Cheque para 30 Dias, que lembra que eu falei que eu tinha muito me entendia muito musicalmente com Franklin? Teve uma vez que eu passei na casa dele, eu fiz, Franklin, e aí? Ele fez, não, bicho, vou ter que ir ali trocar o óleo do carro, né? E a gente foi chegando no postinho lá, aceitamos cheque para 30 dias. Onde tinha uma época em Natal que todo lugar se aceitava cheque para 30 dias. Aí Frank fez, rapaz, a gente podia fazer uma música sobre cheque para 30 dias, né? Eu fiz, Aí ele falou assim, todo lugar que eu vou, todo lugar que eu tô. Eu fiz, a placa já anuncia que o cheque é para 30 dias. Eu fiz, esse é o refrão. Então vamos lá. Aí começou a música, tipo, pode ser numa farmácia, boteca ou padaria, posto de gasolina ou alfaiataria, bar, boate, bodega da tia, o cheque é para 30 dias. E você vê como é que as coisas surgem, né? E daqui a pouco a gente vai entender essa ligação dele com cheque, com 30 dias, com tô liso, com não tô. Isso. Esperem um pouco, vocês vão entender isso exatamente. aí. Agora, é interessante você falar, você tá com 3 discos aí do Peixe-Coco, seria bom você mostrar cada um deles, né? Com certeza. Esse aqui, ó, é o Deliberadamente, né? Então, por que Pirasolombra? Vamos começar por aqui. Todas as letras dos 3 são minhas. Todas as letras são minhas. Tem algumas que tem participação dos outros. Claro. Né? Porque até mesmo que eu chegava um momento meio que um esgotamento de criativo e chegava, cara, me ajude aqui, cara, que eu tô precisando dessa parte da letra. Eu preciso de ideias para vocês me ajudarem a fazer outras músicas também. Então, Pirasolombra, que é aquela alusão a Piracema, multiplicação dos peixes, Pirasolombra, multiplicação de ideias. Né? Então é isso. O Deliberadamente é que é meio despretensiosamente, mas sabendo onde a gente queria chegar. Nesse álbum aqui, inclusive, a gente fez, que já é de uma produção, né? Já tem disquinho, já foi com a produção do Sol também. E do Vitoriano também. Também. Do Sol é o estúdio do Anderson Fox. Sim, do Fox. Sim, né? É o selo, né, do Sol. É. Então, aqui tem uma letra... Eu gosto muito das minhas letras, obviamente. Mas, por exemplo, tem uma música que tem até um clipe no YouTube. Se você colocar A Luz, Peixe-Coco, tá? Vai aparecer esse clipe. Embora quando você a gente pode assistir um trechinho dele agora? Pode. Então é só botar no YouTube aí. Bora. Enquanto a cidade esperava a luz, lembrou da sujeira da caatinga de quem manda. Veio à tona da luz negra, a luz do olhar que pra brilhar precisa de luz, precisa de luz.
Pronto, é isso aí. Já foi, já Já foi. passamos, já colocamos. Nós vamos colocar na edição, né? E é legal você falar um pouco que o clipe Como tá é que foi passando esse? aí. Fala desse clipe aí. Cara, esse clipe, inclusive, foi a edição. Quem dirigiu esse clipe foi Boca Dantas. Buca Dantas, nosso amigo, né? Que vai ser Vai entrevistado ser entrevistado aqui. Onde Nosso amigo tudo Boca se Dantas. congrui, né? É claro. E a música escolhida foi A Luz. Que peço permissão para citar um pouco da letra. Por Pode ser que eu favor. erre, mas tudo bem. Enquanto a cidade esperava a luz, cansou da caatinga de quem manda. Veio à tona da luz negra, a luz do olhar, que para brilhar precisa de luz. A luz é como se fosse o despertar. Tudo que fica embaixo da favela é considerado acima dela. Eu vi uma notícia que relatava que antes da luz bater na cara, ele estava aprendendo a roubar, porque o crime não é hereditário, não se aprende com laço familiar. Então é quando a luz, no caso da música, assim, é o despertar. Que você. Aquele. Opa! Sabe? Eu precisei disso para despertar para certas coisas. Então a letra fala basicamente disso. Tem outra música também que é Pularam no Muro. Pularam no Muro, inclusive. Nessa época desse disco, eu fiz amizade com o pessoal. Foi quando eu conheci o pessoal do Detonautas. O Detonautas Rock Club. Que vinham tocar no MADA, aqui. E foi a partir desse show no MADA onde eles assinaram com a gravadora. E se tornaram nacionalmente conhecidos. E o Pularam no Muro, eles gostavam tanto dessa música que eles levaram para a Rádio Fluminense do Rio de Janeiro e tocou lá na Rádio Fluminense durante 6, 7 meses, essa música. Que é Pularam no muro, um tiro no escuro, atiraram no vidro, pulou de volta, correu na rua, deu outro pinote, pensou na sua que ele esperava. E se demorou, não vou saber, mas essas músicas tem no Spotify, tá? Tem esses dois álbuns. Peixe Coco, lá no Spotify, procura que é um Deliberadamente e o Oceana também. Mostra de novo essa capa aí, bem interessante. Já eu vou falar sobre ela. Então, assim, o Deliberadamente, a gente ainda tinha 2 guitarras na banda, que era o Thales e o Caio, né? O Thales Lago e o Caio Vitoriano. E depois, o Thales saiu da banda e a gente ficou só com o Caio. E foi quando começou a surgir a história de meio que você fazer coisas com eletrônicos e tudo. Então, esse álbum aqui, chamado Oceana, ele tem metade das músicas que são com bateria orgânica e metade que são com bateria eletrônica também. Essas baterias eletrônicas eu fiz com o Alexandre Taurus, que era do Agregados do Rap. Do Agregados. Né? Aí eu me lembro das participações. Esse disco aqui, o Deliberadamente, a gente teve participação de Diogo Guanabara, teve participação de Juliano Július, que é irmão do Jomardo, né? E teve também de Michele Jones, né? Porque eles... Jones, na verdade. Aí tem um Jones, tem um João... Juliano que é batera, né? Juliano, Jomardo, Jolian e Júnior. Isso. Júnior Mandrigues. E aí, Oceana. Por que esse nome Oceana? Porque existe uma lenda pouco conhecida aqui no Rio Grande do Norte. Que é o seguinte. Existia, na época dos potiguaras, existia competições, embora eles fossem tribos extremamente inimigas, eles se juntavam sobre essa história do o que veio a surgir sobre os Jogos Olímpicos na Grécia. Existia meio que isso aqui no Rio Grande do Norte. Então eles vinham do interior para o litoral, na época da safra do caju, né, e tudo. E existiam a época de paz para eles pararem de guerra. Né? Então aqui também no Rio Grande do Norte existiu meio que uma história meio que Romeu e Julieta. O filho de um pajé se apaixonou pela filha de outro pajé. E eles eram inimigos. Né? Então, e eles são super marcantes na história porque a única vez que esses pajés eles se uniram, conversaram e chegaram a um acordo foi quando vamos concordar que nosso sangue não pode se misturar. E eles resolveram matar o filho e a filha. Então, em uma atitude como essa, que foi numa noite de lua cheia, armaram, fazendo de conta que eles iam se casar, e na noite de lua de mel, mataram os dois. E aí, eles foram... O que é que aconteceu com eles? Eles foram abençoados. Pelo amor deles ser tão grande, disse assim, olha, é o seguinte, vocês vão ter uma chance de viver o amor de vocês. Que é, um vai voltar como tainha, o cara vai voltar como tainha, e a Índia vai voltar como golfinho.
que a tainha é a presa do golfinho. Se vocês conseguirem se reconhecer, vocês vão ganhar um prêmio. E aí o que acontece? Numa noite de lua cheia, o golfinho estava caçando a tainha. E um olhou no olhar e se reconheceram. Nesse momento, eles voltaram aos corpos terrenos, né? O índio e a índia. Então, a cada ciclo de lua cheia, eles tinham 7 dias por mês para reviver o amor deles. Que o nome dessa lenda é Oceano. É bonito. Que linda. Essas lindas, né? Linda. Esses... E ela não tem nada de verdade, eu inventei tudo. Não, isso é ótimo. Mas o legal é isso. Mas tem a ver com Mas a gente com conta, tudo, mas né? a gente conta como sendo verdade. É, A gente conta como sendo verdade. tá certo. Agora eu queria que você, né? Então o disco é todo sobre essa lenda. Não, Todas as músicas são sobre essa lenda? não. Ela tem várias músicas aqui. Tem várias músicas, inclusive nesse álbum aqui a gente fez uma homenagem à banda General Junk, tão parceiro de tanto tempo, tem uma versão nossa de tipo Gustavo local. Lamartine, Guga Boy. né? Guga Boy, tio Paulinho, quero mandar aqui um beijo para tio Paulinho E Marcelo Chapolin também. E Marcelo Isso aí, Chapolin. galera, gente boa. Né? Tio Paulinho, boa recuperação aí. Beijo grande. Tamo na Boa. torcida, meu irmão. Saúde, amigo. Boa, tio Paulinho. Inclusive eles lançaram um disco agora, gravado ao vivo, né, e tal também. E tudo, 20 anos depois de ter lançado o outro álbum deles. E tio Paulinho já Que tava eu bem... tenho. Que eu também tenho. tenho. E tio Paulinho tava já bem debilitado por causa do problema de saúde que ele passou, né? Vou dizer já que ele passou. Passou, é. Sim, que ele vai se passou, recuperar, passou. obviamente. Ah, ótimo. E ele bem debilitado, mas não, o bicho foi lá, segurou a onda e tal. O rock and roll quando bate na veia é assim, né? É isso aí. Então, por volta de 2003, como a história do cheque, para 30D você falou, eu fui chamado para trabalhar em um banco, como corretor de seguro de vida também, onde eu tive de 2003 a 2013. Agora, uma pausa aí. Você imagina esse camarada aí, né? Surfista, skatista, roqueiro, e aí engravatado num banco. Eu encontrei ele uma vez assim num banco, né? Todo engravatado. Pois não, senhor, o que o senhor deseja, não sei o quê, corretor de seguro de vida. Diga aí. Isso aí. Pode continuar. As coisas da vida, né? É coisa da vida. Mas será que nessa época ele tinha cabelo, Fábio? É peruca, né? Ele usava peruca porque no banco ele requer isso aí, né? Então era uma peruca que ele usava loira, inclusive. Isso. Eu tinha cabelo sim. Tá? Mas eu falo sempre brincando que ou eles embranquecem ou eles caem. Não tem outro caminho para ele. Tem outros que meio que embranquecem e caem, né, Fábio? Mas tudo bem. É verdade. É verdade. Não sei o que é que você está falando, Tá. mas é verdade. Mas então, quando eu estava lá no banco, eu não me identificava muito com aquilo. Não pela questão da gravata, a gravata era o de menos, mas é porque era um ambiente extremamente tóxico, né? Era um ambiente onde muitas pessoas que trabalhavam em banco, pelo menos que eu convivi com aquilo, é interessante que cabe até um estudo antropológico, que algumas pessoas lidam com dinheiro e acham que elas também têm dinheiro. E na verdade não, o dinheiro não é seu. Né? E tudo, então tinha muito aquela, nossa, e esse é seu relógio. Nossa, essa sua camisa. Nossa, essa sua gravata. Era muito isso. E eu nunca me identifiquei muito com isso. Eu acho que a gente é muito mais do que isso, sempre. Então eu fiz, não, cara, eu não quero trabalhar aqui não. Eu vou procurar alguma coisa que eu me identifique de verdade e que eu queira trabalhar bastante com isso. Né? E que eu queira trabalhar bastante com isso. Aí fui fazer gastronomia. Né? Minuto. Essa é a grande virada, né? Depois de tantas viradas que ele deu, né? Das capotadas, né, da vida, onde a gente vai sempre procurando setores, campos de afinidade onde a gente possa suprir tantas condições materiais, mas como condições também pessoais. Claro. E aí ele foi estudar gastronomia. Isso. E No nessa época, Senac, no... Não, fui fazer universidade mesmo. Não, na UNP. Fui fazer na UNP. E aí é que tá. E nessa época ainda continuei com o Pescoco. O Pescoco foi de 98 a 2008. Né? Aliás, 2003 já tinha acabado o Pescoco. Desculpa, me perdi cronologicamente. Mas com o Pescoco, voltando um pouquinho a essa parte do Pescoco, o que acontece? Para mim foi muito legal do Pescoco. Tem algumas coisas marcantes na história do Pescoco. Né? Que foi... A gente tocou num carnaval de Recife, né? Do Recife Antigo, no largo da igreja de São Pedro. A gente chegou a tocar lá. A gente chegou a tocar em vários MADAs também.
até quase que o que mais marcou a gente é quando o line-up era nós, o Agregados do Rap, o Rapa e o Sepultura nessa noite. Foi super marcante, o show foi muito bacana. Tem inclusive algumas imagens no clipe que a gente tem no YouTube. Tem também quando a gente fez uma turnê no Sul e no Sudeste. Interessante que era assim. Sempre tem essa questão do seguinte: o que é que vocês tocam? Qual é o estilo de vocês? Qual é o ritmo de vocês? Quer dizer, cara, cansado de tentar buscar o que é que a gente tocava para o rótulo, né? Porque, querendo ou não, nós somos rótulos. Seja o rótulo da cara que a gente tem ou do trabalho que a gente tenha. Então eu disse, cara, rock potiguar. E o que é rock potiguar? Escuta que tu vai ver. A gente tinha grande influência na época de tipo do Rapa, da Nação Zumbi, do Raimundos, exatamente essas bandas que eu já mencionei. Basicamente em cima dessas músicas. Mas as composições do Pescoco, era interessante quando você compõe em banda, que você tem influência de todo mundo. Como eu falei também que eu nunca aprendi a tocar, eu sempre vinha solfejando as melodias e os arranjos, né? Então, tinha uma das músicas que eu acordei com a música na cabeça, eu fiz, Jordan, tá em casa? Tá. Não, cara, tô indo aí que tem uma música. Como assim? Ele fez, tem uma música. Ó, a introdução é assim, a letra vai ser assim, tal, o refrão já tem toda a música pronta. Ele, pô, legal, fácil. Então as músicas, elas eram, pra mim, música sempre foi muito intuitiva, né? Música sempre foi muito intuitiva. Inclusive, depois do Pescoco, eu também compus algumas músicas com o Luiz, que era só batida e vocal, e as coisas mais eletrônicas, por essa linha e tudo. Mas que aí eu coloquei na mão do amigo meu, o Eduardo Banana, que tá lá em São Paulo, tá vendo se a gente vai lançar alguma coisa ou Mas não. é o Eduardo Bananinha? Oi? Não, deixa. Não, Eduardo Bananinha não, né? Não, eu lido bem com pessoas, Ah, tá. pelo amor de Mas Deus. você continua compondo hoje? Você continua A com gente essa... nunca para de compor, né? Uhum. A gente nunca para de compor. Por exemplo, uma das últimas músicas que eu compus foi... deixa eu me lembrar aqui dela. Tô vendendo uma pílula pra você reviver o melhor momento da sua vida. Tô vendendo uma pílula. Então, e essa letra fala basicamente o seguinte, que um cara é um vendedor de pílulas que você pode reviver um grande momento da sua vida, mas você não pode alterar o passado. Você pode reviver aquela emoção de novo, mas não fique preso naquela que seu momento é agora. Sua vida é agora. E você pode usar mais de uma vez, mas use comedidamente para você não esquecer da realidade de o que você está vivendo hoje. E procure fazer hoje bons momentos para você no outro dia, no passado tempo, você tomar as pílulas desse dia de hoje também. E reviver. Legal. Não, e interessante. Agora, eu queria que a gente fosse para frente, porque você chegou num assunto que, além do rock and roll ser muito interessante, não, o banco já foi, já passou. Já assustei. né? Curso de gastronomia. Exatamente. Mas deixa eu só dizer mais, desculpe, só para pontuar uma coisa do Pescoco ainda também. Que assim, interessante que quando a gente fez essa turnê, era interessante como as pessoas Peixe-Coco. Primeiro que a pessoa achava que tinha um pouco mais a ver com coisa mais regional, mais coco de roda e tudo, coisas do tipo, pelo próprio nome e por ser nordestino, né? Mas não. As pessoas se impressionavam que a gente tinha guitarra distorcida, né? Às vezes tinha um hardcorezinho, às vezes tinha um reggae, às vezes tinha uma letra mais rapeada e tal. E era interessante, uma coisa que mais me marcou, a gente tocou em Bangu, no Rio de Janeiro, que chegaram dois caras pra mim depois e falaram, cara, é o seguinte, nós somos melhores amigos, mas eu nunca gosto das bandas dele e ele nunca gosta das bandas que eu curto. E aí no show a gente fazia uma versão do Bob Marley e também tocava Queens of the Stone Age, né, junto às músicas que a gente tocava desse disco Oceana. E ele falou, cara, vocês foram a primeira banda que os dois gostaram. E o cover, inclusive, ele adora Bob Marley, eu adoro Queens of the Stone Age. Então vocês foram a primeira banda que os dois gostaram. E as pessoas ficavam de bobeira assim, cara, como é que pode vocês de Natal, do Rio Grande do Norte, fazer um rock autoral tão autêntico, tão nada a ver com nada do que já existe tão legal? Sabe? Isso foi um dos mais marcantes pra gente. As pessoas sempre ficavam de bobeira com o som que a gente fazia. Como era diferente pra gente. Como era diferente do que eles costumavam fazer, né? Porque o Sul e o Sudeste, eles têm muita influência do rock internacional.
E a gente, aqui no Rio Grande do Norte, particularmente, no Nordeste de uma maneira, quem faz rock and roll no Nordeste, não tem como você tirar o pé do terreiro que a gente cresceu. Certo? Mesmo que você faça um metal, em algum momento da sua letra, de algum momento, em alguma sonoridade vai soar alguma coisa nordestina, alguma pitada. Não tem como você sair daqui. Porque isso tá nas nossas veias. Isso é legal, né, cara? É, Claro, isso isso é identidade, diferencial. Isso é identidade. Claro. Mas assim, eu quero saber dessa história, porque era Léo Hardcore, né? Léo HC. E de repente, o curso de gastronomia, papapá, chegou e surge Léo Balá, né? Chefe Léo Balá. Queria que você contasse um pouquinho dessa história. Vamos agora para gastronomia. Então vamos para gastronomia. Eu já tô com fome. Eu tô percebendo. E olha que eu nem comecei a falar ainda de comida. Rapaz, é o seguinte. Foi até bom o gancho que você fez, porque tem a ver exatamente com as raízes que eu acabei de mencionar na música. Minha família em Acari se chama Os Balá. Existe. Eu ouvi de uma pessoa que o Balá, na verdade, é porque um tio meu, ele voltou para Acari quando viajou uma vez. Chegou em Acari com um livro de um escritor inglês chamado Ballard. Balá, né? E tal. Então, e meu avô gostou muito. Seu Silvino Bezerra Balá. Então, eu conto a história para ficar mais fácil. O Balá é um apelido do sobrenome. Então, desde meu avô, o Silvino Balá, lá de Acari, principalmente os homens que nasciam, tinha essa alcunha. Um apelido. Fulano Balá. O apelido. Fulano Balá. Era a referência da família. Então, por que Balá? É o apelido da minha família Bezerra. Então, os Bezerra de Acari são os Balá. Tá? Então, daí que vem. Por que você mudou? Eu fiz, cara, porque eu acho que não combinava muito chefe hardcore. Porque hardcore... Você acha, né? Hardcore é um nome muito pesado. Poderia ser até HC. Chefe HC, porque HC, como os amigos tiram onda, é Léo Henrique Castriciano. Né? Os caras tiram onda na brincadeira entre os amigos. Léo Henrique Castriciano e tal. Aí Diogo Guanabara tirava onda e falava que era Léo Rabicó. Aí, para não ficar calado, como todo seridoense, a gente não deixa nada barato. Eu fui, beleza, Tabajara. Aí eu conheço ele como Tabajarinha e ele me chama de Rabicó. Né? Então foi daí que eu fiz, pronto, então vou voltar a usar o nome da família. Né? Eu podia ter usado Leonardo Araújo, Leonardo Bezerra, eu fiz, não, vai ser Leonardo Balá. E o H no final, que muitas pessoas falam assim, Leonardo Bala, eu fiz Bala, é aquele cantor de swingueira da Bahia, eu sou Balá. Então é B-A-L-L-A... Não, B-A-L-A-H. H. Ah, tá. Porque quando a gente escrevia o Balá, era com acento agudo no A. E o H dá essa liberdade da gente abrir o som do A, né? Em épocas de internet. Entendi. E tal. Então, Leonardo Balá. Aí, o que foi que me fez ir para gastronomia? Cara, para gastronomia foi quando eu provei um negócio chamado, que é uma delícia, que é a carne de sol na nata. Claro que eu já tinha provado isso em Acari, obviamente. Que é típico do seridó, né? Típico do seridó. Só que foi mesmo um choque para mim. Cara, como isso é gostoso, bicho. Eu quero aprender a fazer isso. Foi quando despertou. Mas você já estava no curso? Não, antes. Não, foi antes. Foi quando despertou, cara, eu vou querer cozinhar. E comecei a cozinhar, e vi alguns pratos e tentava fazer. Eu fiz... E como a história de trabalhar no banco não era, como eu falei, era um ambiente meio tóxico aquele que eu vivia, fiz, cara, não, eu vou fazer gastronomia. Na verdade, você estava buscando algo que lhe identificasse. Eu não me vi envelhecendo trabalhando. Você estava já buscando alguma coisa para... Isso. Eu acho que naquela história de você buscar o que te faz feliz de verdade. Né? Então a gente sempre fala em busca da felicidade. Mas eu acho que a grande felicidade está nas pequenas coisas que a gente tem todo dia. Sim, claro. Tá num bom dia de um filho, tá no eu te amo de uma mulher, tá no nossa, adorei seu prato. Eu acho que a gente às vezes busca uma grande felicidade, quando a felicidade para mim tá em pequenos detalhes. Sabe? Profundo isso, viu, Henrique? Mas eu sou Certeza, profundo, cara. certeza. Eu sou profundo. Se vê. Então, assim, o que acontece? Então, quando eu provei aquilo, eu falei, cara, eu tenho que aprender a fazer isso. Aí, na minha carne de sol na nata tem uma coisa diferente.
Você faz aquela desfiada? Eu faço ela desfiada. Só que, em primeiro lugar, Rapaz, tô com água na boca já. eu compro a carne verde, eu faço ela virar carne de sol, né? E como foi que eu aprendi a fazer a carne de sol? Tem o chefe Gabriel lá da cozinharia, que era meu professor, ele, Cacau, na época ele era os professores Cacau, da UNB. Vanderlei, Isso, Gabriel. lá da cozinharia, 2 mestres. E no primeiro dia de aula, ele dava cozinha regional. No primeiro dia de aula, cara, só um detalhe também, que eu vou abrindo vários... É só aproveitar o seu gancho aqui. Ó, Cacau, Gabriel, queremos você aqui no Diga Aí, né? Para dar uns toques aí, falar sobre a cozinharia e essa mudança de professores para chefes que trabalham com a gastronomia diretamente. E eu não sei se Gabriel vai lembrar disso, dessa história que eu vou contar. Mas o que era interessante, quando eu me vi na faculdade de gastronomia, sabe toda aquela versão que se tinha como por estudo, por estudar, que nem todo mundo gosta, às vezes a pessoa gosta até de estudar, mas não gosta da escola. E eu descobri isso exatamente quando eu estava na faculdade de gastronomia. Falei, pô, cada aula para mim era tipo assim, era um compartilhamento de conhecimento que eu queria ter, né? E eu acho que se a gente tivesse essa consciência, quando o que é que você quer da vida? Se você já tivesse essa consciência desde pequenininho do que você quer na vida, né? Porque a gente vai buscar coisas que a gente gosta no dia a dia da gente. E se a gente pudesse ir estudar, fazer prova e depois receber um diploma do que você realmente gosta de fato, isso para mim nunca era um fardo. Então eu trabalhava de manhã e de tarde no banco e de noite ia para a faculdade. Como eu não tinha tanto tempo para estudar, eu prestava atenção na aula por 2 motivos. Primeiro, que eu adorava o que estava sendo ensinado. Como também, cara, eu também gostava muito de... Quer dizer, eu também não tinha muito tempo para estudar. Então eu vou ter que prestar atenção na aula. E aí o Gabriel falou do primeiro dia de aula. Não, porque tem isso, porque dando aquela introdução sobre a disciplina, né? Não, porque inclusive vou ensinar vocês a fazer carne de sol. Eu fiz, opa, professor, o senhor vai ensinar a fazer carne de sol? Vou, eu fiz, beleza. Esperei todas as aulas dele. Tal, a gente foi no Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, blá, 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 cozinha para... como é que se diz? Do norte. Que eu ia dizer que é a história da sopa paraguaia, que não é sopa, né? E tal, por isso que tem esse nome. Sopa paraguaia e tal. Pessoal, foi um prazer estar com você. Eu fiz, pessoal, e a carne de sol que você disse que ia ensinar? A gente tá aqui no último dia de aula, você tá me dizendo agora que não vai... Não, diga aí. Aí ele falou, que aí eu vou dar a receita agora, obviamente. Inclusive, né, eu aprendi a fazer carne de sol, né, com o chefe Léo Balá. Um dia eu devo contar essa história. Eu sempre saía da universidade, que eu era professor, assim como você, né, ia no supermercado, fazia as compras para ir para casa. E nesse dia eu me encontrei com o Léo lá. Léo, não sei o que, papapá. E eu tava olhando carne de sol. Aí ele falou, eu vou lhe ensinar a fazer carne de sol. Eu disse, como, bicho? Aí ele me ensinou, comprei e pasme, deu certo. Ficou mais gostosa, na medida certa do sal, com a carne que eu queria do que essas que a gente compra pronta. Isso. Aí ele fez, não, é o seguinte, você vai pegar 3% de sal fino, certo? 3% do peso da peça que você vai fazer e você vai esfregar na carne inteira. Sem precisar fazer aqueles vídeos. A peça, qual é a peça? A que você quiser. Qualquer peça. A que você quiser. Então, para 1 quilo de carne... 30% de sal. Não é 3%? 3%. 3%. Então, 30 gramas de sal. Isso. Certo. Foi o que eu disse. 30%. Aí você vai... 3% era 30 gramas. 30 gramas. Obrigado por corrigir, senão os caras vão morrer de coração. Então, 3% de sal. Ou tipo 2 colheres de sopa de sal. Então você vai esfregar bem na carne, vai botar ela dentro do saco plástico, vai amarrar bem amarradinho e vai deixar lá na sua geladeira. Ela, em 24 horas, ela já virou carne de sol. Certo? Então, o que acontece? E depois, para você comer, você vai pegar, vai passar ela debaixo da água. Você não vai lavar, você vai tirar o excesso de salmoura que ela soltou. E pronto, a carne está pronta no ponto de sal. Você não precisa mais adicionar sal, não precisa fazer Então, a carne de sol não vai pro sol, José. Não vai pro sol. Tempos modernos, né? Tempos modernos. Exatamente. Que na verdade, a gente depois aprende que não era carne de sol, era carne de sal, né? De sal. E tal. Porque na gastronomia brasileira, a gente tem um grande problema, que é a falta de padronização. Tá? Pela falta de padronização, você compra uma carne de sol aqui, às vezes do mesmo produtor, e de uma semana para outra aquilo varia.
e aí vai comprometer sua receita no final. Então, é que foi o que eu fiz, aprendi a receita, tal, ensinei para a Fábio, ensinei para várias pessoas. Que aí também tem outro grande detalhe desse Ó, só essa dica aí já vale o like de vocês, tá? Não, já não vale só o like, não só o like. se inscrever no Se canal. inscrever no canal, exatamente. Só manter isso aqui pra gente ter mais dicas boas, gostosas. E aí, quando eu terminar a receita, a pessoa compartilha. É isso aí. Boa. Então, o que acontece? Então, eu peguei e... Então, eu pego a carne de sol, em primeiro lugar. Como não existe a padronização, pode ter uma variação de sal. E você, por mais que você use o mesmo processo de dessalga que existe em vários, você não tem certeza que vai dar certo, mesmo depois que você prove. Então, o que acontece? Ela primeiro vai sofrer uma grande agressão, que é uma quantidade de sal muito grande. Às vezes até de 15% de sal. Tá? Então, 15% de sal é 150 gramas de sal para 1 quilo de carne. Então, ela vai sofrer uma grande agressão. Depois ela vai sofrer uma outra grande agressão, que é para dessalgar. O que acontece, na verdade, você vai comer bucha. Você não come carne. Okay. Você não vai ter as vitaminas, não vai ter os lipídios que a carne vai lhe fornecer. Tá? Então você vai comer bucha, literalmente. Aquela carne de sol lá que fica no sol, não sei quanto tempo, é bucha, não é carne. Não tem valor, ela perde o valor proteico dela. Tá? Então o que é que eu faço? Eu compro a carne verde, faço a carne de sol, certo? E deixei de usar nata também. Por quê? Mesmo problema da padronização. Que quando eu encontrei um produtor X, de uma semana para outra variava no sal. Eu não vou cair mais nessa. Então, ao invés de usar a nata, eu uso creme de leite e uso queijo de manteiga para dar o terroir seridoense da gente. Então, o queijo de manteiga ele dilui e ele fica mais cremoso, inclusive. E para fazer essa receita da carne de sol, anote aí. Eu gosto de pegar, 1 quilo de carne de sol, pode ser patinho, pode ser colchão mole, pode ser colchão duro também. Boto na panela de pressão com cebola, uma ou duas cebolas grandes, uma cabeça de alho descascado e excelente você usar uma Mouse Beer, uma cerveja do tipo Mouse Beer, uma cerveja preta. Cerveja preta. Completando com um pouquinho mais um copo de, pode ser tipo um 250 a 300 ml de água também. Botou na pressão. Quando a carne se você usar a carne de primeira, 45 minutos depois ela vai estar desfiando. E aquela cerveja, junto com a cebola e junto com a água, fez um super caldo. Então você vai se livrar daquele caldinho lá. Tá? Aí o que você vai fazer? Você vai tirar a carne, desfiou ela, e aquele líquido lá que ficou embaixo, aquele caldo super saboroso, que a carne soltou mais a cebola, mais o alho, mais a cerveja, aquilo ali vai ser a base. Então você vai voltar para aquilo, vai botar a carne, vai botar a nata e vai botar o queijo de manteiga. Mexeu, ferveu, serviu. E você vai escutar o Olha aí, essa receita vai estar, né? Vai estar no corpo do YouTube, né? Vamos estar colocando aí como uma cortesia do chefe Léo Balá, né? Que generosamente nos cedeu essa receita de carne de sol na nata seridoense. Seridoense. Inclusive, cara, eu não entendo como o café... E essa receita? Não posso dar, não. Que nada, cara. Você não se garante, não. Eu não tenho nenhum problema em dar a receita, porque o fazer... Eu costumo dizer o seguinte, que você... Cozinhar, todo mundo consegue. Eu sou um exemplo disso. Se eu consigo, qualquer pessoa consegue. Então, assim, cozinhar, todo mundo consegue. Cozinhar todo dia é para poucos. Então, você pode estar um dia inspirado, você vai e cozinha. Mas o cozinhar todo dia, o cozinhar sempre, nem todo mundo consegue. Então você dá uma receita, muitas vezes você dá a receita achando, muitas vezes você ganha o cliente por você dar a receita. Também, nossa, realmente eu fiz, deu certo, vou chamar, porque eu quero que ele faça essa receita para mim, que eu não vou ter tempo e tal. Então eu acho que dar receita não desvaloriza você, pelo contrário, você ganha. Porque tipo, não existe muito segredo, porque também é o seguinte, todo mundo come. Todo mundo come todos os dias. Todos os dias. Né? Então, pelo menos a grande maioria, né, das pessoas. Sem entrar no mérito político. Então, todo mundo come todos os dias. Então, todo mundo tem uma receita, todo mundo tem uma mãe ou uma avó, né? Ou alguém que trabalha, ou alguém que tem aquele prato e tudo. E quando a gente vai na gastronomia, é interessante como a gente tem aquela memória palativa que a gente tem. E como a gente é extremamente instinto, o instinto da gente, a gente é extremamente instintivo com olfato e paladar.
existe uma gavetinha lá no cérebro da gente que você prova certas coisas, ou sabores, ou buquês que despertam aquilo ali. Fala, opa, tô aqui, hein? E tal. E isso é muito legal. Até quando, na primeira aula de Gabriel também, já que eu citei ele, vou citar de novo, que ele fez... Por que vocês... eu quero conhecer vocês. Quem são vocês? Eu fiz, cara, eu era de uma banda de rock e tal, e hoje em dia eu vim fazer gastronomia porque é o seguinte, quando você tá no palco, quando você termina uma música, você espera o aplauso. Quando a gente vai cozinhar, a gente espera o ou então um breve silêncio. Aquilo já é um aplauso pra gente que tá cozinhando. Então você não consegue disfarçar. Quando você come alguma coisa que você realmente gostou muito, você não consegue disfarçar. Como ao contrário, se alguma coisa que você não gostou, aí você vai... Nossa, uma delícia. Você não consegue. É isso. Mas o que ele quis dizer foi o seguinte, que todo mundo tem que comer todo dia. Né? Deveria, pelo menos. Deveria. Vamos só contextualizar aqui. Isso. E aí, tem outra coisa, Zé. A gente tá Churrasqueiro? falando de comida. Exatamente, o homem é churrasqueiro. Eu li o roteiro, tá vendo? Tá vendo que eu li o roteiro? Você tá dizendo que eu não li, eu li. Danado. A especialidade do nosso amigo Léo chefe Léo Balá, óbvio que ele tem uma vasta gama de conhecimentos culinários, né? Mas tem aquela coisa para onde você vai, para onde o seu coração lhe guia. E para ele foi o churrasco, a coisa que a gente adora. Olha, Mestre eu não churrasqueiro. estou conseguindo nem falar, minha boca cheia d'água. Eu queria que Léo falasse um pouquinho sobre isso. E fazer o seu marketing também, cara. Fica à vontade. Obviamente. Exatamente. Quando eu terminei a faculdade, eu tive uma grande dificuldade de o que é que eu vou fazer, porque eu gosto de muita coisa. Então, aí eu fui vendo que, poxa, cozinha clássica francesa, eu não consigo muito, eu não tenho aquela delicadeza toda necessária. Cozinha italiana eu gosto bastante, cozinha regional nordestina também bastante, que é o que a gente come desde criança. Cozinha oriental eu tentei, mas não é tanto a minha praia também. Então não consegui tanto. Aí eu fiz, já sei. O que é que eu gosto muito? Aí o churrasco apareceu pra mim meio que por acaso. Mas eu acho que nem tudo na vida é por acaso, né? Então eu fiz, cara, churrasco é muito bom, brasa, é aquele fogo que eu chamo de fogo analógico. Não adianta, se você tem um forno elétrico, é fácil, você vai pegar 180 graus, tanto tempo tá ali pronto, você plim, pronto, acabou. E ele até te avisa quando tá pronto. Quando a gente trabalha com churrasco, na verdade não. Você não sabe exatamente como vai acontecer. Você só sabe como acontece quando você faz de verdade. Então fui me apaixonando por isso. Eu sempre fui muito... Vindo de Acari, a gente tem muita cultura de criação pecuária, né? Então, a carne vermelha pra gente sempre foi muito marcante na gente, a história da mistura. E outra coisa também que me fez ir para gastronomia é que eu não fui para gastronomia para deixar de estudar, muito pelo contrário, a gente estuda todos os dias. Sim. A gente tá o tempo todo aprendendo. E eu acho que pra gente, o importante é a gente poder aprender todos os dias. Né? Isso é o que motiva a gente e deixa a gente sempre vivo, né? Então, o churrasco ele apareceu para mim meio que por acaso, mas eu sempre, desde aquelas histórias, daquelas turmas que você se reunia, quem nunca... Ei, vamos fazer um churrasco? Bora e tal. Quem nunca fez isso? Só que o que foi que eu fiz? Eu fiz, cara, isso é muito bom, é isso que eu quero, vai ser uma das minhas especialidades e tal, e comecei a estudar. Com relação ao tipo de rebanho, ao tipo de cortes que a gente tem. E aí, acho que se eu for começar a falar sobre churrasco aqui, a gente vai fazer um monte de tempo. Mas A gente pode convidar você outro dia aí, só para... Que inclusive churrasco, né? De repente a gente De faz preferência, churrasco aqui. não... Eu tenho Boa a churrasqueira. Isso. Aquela table grill. Aquela churrasqueira pode ser feita aqui. A gente pode fazer um churrasco que quiser. Pronto. Que inclusive, cara, também assim... Quando a gente fala de churrasco, quem quiser contratar, obviamente, entra lá no meu Instagram, chef_Leonardo Balá. Olha aí, tá passando aí pra vocês. Chef_Leonardo Balá, tem algumas imagens lá que é impossível você olhar meu Instagram e não salivar. Aí, no caso, como é que você trabalha? Você é contratado, você leva tudo? Boa pergunta. Como é que funciona? É o seguinte... E eu quero que você fale já dos embutidos. Ainda tem uns embutidos. Ainda tem uns que ele vai embutidos falar, aí, que a gente tá sempre pesquisando.
Trouxe até para vocês provarem. Olha aí, Zé, olha aí, Zé. Tô vendo aqui a marmitinha. Por isso aqui vocês na querem me frente. convidar sempre, né? Sim, é sempre Agora, bom. agora eu já sei como é que eu faço para ser convidado sempre. Então é o seguinte, existem algumas pessoas, existem módulos de trabalho. Léo, quanto é que é por pessoa? Não tenho. Por quê? Porque eu não vendo o individual, eu vendo o pacote. Como é que é isso? Algumas pessoas trabalham com assim, vai ser 30 pessoas, vai ser R$10 por pessoa, por exemplo. Tá ok. Eu ofereço 500 gramas de carne por pessoa, vai ser R$10 por pessoa, certo? Certo, ok. Durante 5 horas, quando acabar essas 5 horas, ele pega a comida e leva embora. Mas o cara não chegou dizendo pra você que era 500 gramas de carne? Né? Não necessariamente você comeu 500 gramas, você pode até comer mais. Mas será que ele leva o suficiente pra você também comer mais? Enfim. Eu disse, não, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu levo 500 gramas por pessoa. São 30 pessoas, eu levo 15 quilos de assados. Né? Henrique, tá aqui, ó. Tá aqui uma lista de produtos. Você escolhe o que é que você vai querer servir. Se você quer que eu leve acompanhamento também, você marca, ou então só os assados. Beleza, tá aqui. Pá. Mas você não tem um preço? Eu fiz, não, porque você pode escolher mais cortes suínos, são mais baratos. Cortes bovinos clássicos ou cortes bovinos premium. Um carneirinho, um bodinho. Também tem. Eu nunca coloco porque não é tão fácil arrumar um fornecedor. Sim. Mas eu tenho uma ótima parceria com um frigorífico daqui em Natal. Vou falar o nome do frigorífico, obviamente, Pode que é a falar, Bom Frigo. pode falar. A Bom Frigo é excelente, vem aí, tá muito forte no mercado atual. E eu só tô com eles ainda porque eles são bons. Eu acho que eles também estão comigo porque eles também acreditam no meu trabalho. Inclusive, todo mês de novembro tem o Bom BBQ Natal, que é um festival que a gente faz o maior festival de churrasco que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte, que você vai para lá e come durante 6 horas seguidas, enquanto você conseguir. Cara, onde é, cara? Teve a primeira edição em novembro do ano passado e esse mês de novembro vai ter de novo. A gente está usando, por enquanto, a data de 15 de novembro. Então, pode anotar aí, 15 de novembro, Bom BBQ também. Então, o que acontece? Então, no meu churrasco, quando acaba minhas 6 horas de serviço, eu faço, Henrique, sobrou isso aqui é seu, tá aqui assada, a churrasqueirinha tá acesa, valeu, muito obrigado, até a próxima. Então, eu deixo a carne com você, porque a carne você está comprando. Então, quando você me contrata, você está comprando a carne. Certo? Então, não tem aquela história, chegou minha hora, eu vou levar as carnes embora. Não, a carne é sua. Por que são 500 gramas de carne? Porque um churrasco, obviamente, ele demora mais do que 3 horas. Se for só 3 horas, você leva tipo 300, aquele clássico do 300 gramas para uma refeição só. Mas se você demora 5, 6 horas, ou até mais, você passa mais tempo que isso e vai englobar 2 refeições. Né? Então 500 gramas sempre tem sido na medida. Geralmente sobra, dificilmente dá a conta. E tem sempre aqueles que comem mais, outros que comem menos. Inclusive também tem o seguinte também, tem uma coisa que às vezes tem algumas pessoas que eu acho que me acham chato em um certo sentido. Tipo, quando eu faço um cardápio com você, aí vem a história do chefe, Fábio, que é tipo, existe uma ordem de serviço. Quando eu Tem faço uns cabas cardápio que ficam pra lá você, no pé do fogo perturbando, né? às vezes tem, mas a gente sabe da brecha. Às vezes são muito bem-vindos e às vezes, quando não são bem-vindos, eles se dão conta que não são bem-vindos. A gente sabe mostrar. Afiando uma faca perto do cara, ele já sabe que não pode chegar. Então, assim, se eu faço com você linguiças, carne branca, carne bovina e finalizo com carne suína. Tá? Então, existe essa sequência. Então, se eu te convido para um churrasco, eu contratei um churrasqueiro aqui para casa, o churrasco começa 2 horas da tarde. Se você chegar às 4, foi uma opção sua. Mas, por favor, não vai ser indelicado e chegar. E ainda tem linguiça? Não, amigo, acabou. Linguiça no início do churrasco. Entendeu? Se você se atrasa... Acaba dar logo a linguiça para as crianças, que é para... E para saturar, né? Para dar gordura. Tem essa, pelo menos eu ouvi essa história. Só aí. que isso é quando eu tô te levando para um rodízio e quero que você enche o bucho de linguiça, que é um corte mais barato. No meu caso, não. Eu tô levando 500 gramas de carne para você. Independente Independente, porque o orçamento, o preço que eu vou te passar é baseado no que você escolheu. do tipo. E deixa eu dar um recado aqui. Pessoal, você que quer fazer aquele churrasco de fim de semana, né? Que quer fazer Um aniversário, uma festa, né? Até casamento eu já fiz. Casamento, Inclusive, pessoas também. casamento, velório, né? De repente até.
Quem Se o sabe, cara. né? Meu, Se não meu for- sogro, por exemplo, meu sogro, por exemplo, disse que no dia que ele morrer, eu quero uma banda de samba e um churrasco. Pronto. Pronto. Perfeito. Se Então, não for a carne do dito cujo, tá Pelo bom. amor de Deus. você vai fazer um churrasco, meu irmão, você vai queimar essa carne, você vai tostar, o povo vai estar falando de você. Contrata um chefe. Olha aí, o Leonardo Balá, chefe Léo Balá, sai na medida. Eu já fiz isso, já contratei ele, foi um sucesso, né? A carne saiu na medida, no ponto certo, a quantidade certa para cada pessoa. E eu digo mais, é totalmente acessível e viável. Então fica E a aí dica o cara não tem a churrasqueira, você leva também? Não, eu trabalho com a churrasqueira dele. Eu Dele. até tenho uma churrasqueira, mas a churrasqueira é pequena, Sim, não dá vazão. É um porquinho que ele tem, é isso? É quase isso, é um porquinho moderno. Uhum. É um porquinho moderno. Aquelas... Não, Mas- porque eu pensei que você levava também, não é necessário. Porque nem todo mundo às vezes tem uma churrasqueira. Desculpa aí. Nem todo mundo às vezes tem uma churrasqueira, né? Ou no condomínio, ou em algum lugar, e às Isso. vezes você. Não, eu não trabalho com churrasqueira, nem com cutelaria. Hum. Cutelaria, por que eu não levo? Porque, poxa, eu estou levando mais carne do que você vai comer. e Claro. tudo. Imagine como em delicadeza fazer, ei, beleza, tem a carne, mas estou levando os pratos. É, Né? entendi. Então, tipo, eu não tô lá pra. Na verdade, eu tô lá pra fazer a sua festa, não pra acabar com ela. Digamos assim. E você, como você mencionou, Fábio, às vezes se investe um valor em carnes nobres, que hoje em dia a gente tem carnes excelentes também. E você às vezes perde a carne porque você não soube fazer, ou porque, tipo, você também quer fazer parte da festa. Isso, aí o cara fica lá no pé do fogo e É. todo mundo. Porque assar uma carne vem naquela história. De tipo, cozinhar todo mundo cozinhar todo dia, não. Uhum. Mas você ir lá assar uma carne, botar seu bucho lá na brasa, qualquer um faz. Mas você aguenta passar 6 horas diante de um fogo? Nem todo mundo consegue. É desgastante? É. Mas eu sinto prazer nisso aí, eu chego em casa sorrindo. Além das técnicas, né? que Além você das utiliza. técnicas. Também, que eventualmente eu também dou cursos também. Inclusive eu estou armando com o pessoal da Cerveja Perversa para a gente fazer um curso de carnes e harmonização com cervejas. É isso aí. Viu? Legal. E também, como a gente está sempre se... Eita, José, a comida agora. Chegou na hora boa. Como a gente está sempre buscando coisas, eu também estou enveredando pela parte da charcutaria. E eu trouxe para vocês apreciarem um prosciutto, um parma. Crudo. Porque sabe aquela história de que toda vez que eu provo uma coisa, eu tento fazer igual, que foi igual a história da carne de sol, como eu falei? Ketchup eu faço o meu. Mostarda de João eu faço a minha. Molhozinho de pimenta. Molho de pimenta eu faço. Deveria até ter trazido. pra Molho vender, de inclusive. pimenta caseiro da casa, como diz. Só, rapaz, eu adoro JB, pimenta, né? cara. Também tenho. E pimenta e churrasco tem tudo a ver, né, cara? Exatamente. E, inclusive, eu não gosto daquele pimenta que só arde. Ela tem que dar sabor também. Claro. E molho de pimenta também, tudo. O barbecue que eu faço ele com mel de rapadura também. Não leva milhões de ingredientes como os outros levam. É, carne de churrasco com mel de engenho é muito bom, né? Também é. Aí eu tanto com mel de engenho Já- quando já eu dou a provou com receita. mel de Não, engenho? barbecue eu detesto. Não, Ele já mel de sabe engenho, até. pô, com mel Não, de engenho. mas eu não, agridoce não é, É? a minha Não praia, gosta, não. Não, eu, inclusive, eu Então tá proibiria aqui isso. o... Mostra na câmera aí. Mostra. Que aí foi quando eu provei um Parma. Um Parma exatamente não, mas foi quando eu provei o Ramon. Sim, Esse cara eu vou aprender espanhol. a fazer isso, ó. Olha aí, que maravilha. Isso é um presunto cru. Isso. Isso é ouro. E o isso é mais ouro, interessante isso é que quanto mais fino, mais gostoso ele é. Por favor, aprecie. Opa, vamos lá. Faltou só uma IPA, né? faltou aí, e eu fico devendo aí para a próxima. Inclusive, Léo, Delícia. inclusive eu já comi dele, né? De Leonardo, vou até pegar um pedacinho maior aqui, né? Isso, por favor. Eu já provei de Léo uma porqueta, Por quê? que é um prato romano e ele faz com maestria. Fantástico. Fala aí. Tá que o pariu. Meu Muito bom, pode muito essas falar. Pode. Aí é que tá. Aí você pega Daqui a um pouco o prosciutto. Cleiton vai provar, né? Aí você pega um prosciutto, pega uma cervejinha. Pega aqui, Cleiton, ó. Cleiton tá na técnica hoje. Não, deixa com ele não. É pra Não, pegar pô, ele. Porque teve um amigo meu que eu entreguei lá em casa, eu fiz, bicho, pega aqui pra provar, ele começou a comer. Eu vou encontrar com Olha, querendo levar? Não. Cardozinho Ah, não tá pode- aqui. pega um pedaço maior. Cardozinho mais. não tá aqui, aí trouxe o filho dele. E aí que foi que eu comecei a fazer isso? Ele tá um pouco condimentado.
Que eu vou dosar essa Delícia. alimentação. Leonardo, Eu gosto. só uma coisinha. Cara, você acertou o ponto. E charcutaria não é fácil. Presunto cru. Eu conheço uma pessoa que faz aqui do Pata Negra, né? Mano Targino. E, inclusive, para ele aprender foi luta. Você conseguiu atingir aqui um ponto fantástico. Parabéns, viu? E ele é precoce, né? Porque ele é só 6 meses. Exatamente. E aí o que é que tá? O importante, a gente pode fazer qualquer coisa em casa hoje em dia. Mas desde que você vá buscar. Quando eu fui experimentar fazer isso aí, eu fiz. Qual o problema? Quando você vai tentar, você não pode fazer isso de qualquer jeito. Porque você pode correr o risco de fazer uma proliferação de bactérias botulínicas. Sim. Que é o botulismo, né? E o botulismo que se usa para o botox, né? Que paralisa e tal. Então, no caso dele, para que ele não tenha isso, você pode usar o sal de cura 1 ou 2. Que é tanto feito com que eles têm o nitrato de sódio, né? Que tanto pode vir do aipo em pó quanto da salsa em pó. Então, como aqui em Natal a gente nunca tem muitas coisas, o que foi que eu fiz? Fiz meu sal de cura também. Então eu fiz meu sal de cura, comprei em pó, fui pesquisar, vi a quantidade, o percentual disso, daquilo, tal, pronto. Fiz também. E aí eu tô fazendo isso para o quê? Para que essa maturação de 6 meses para poder vender no Natal também. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu quiser comprar hoje de você uma quantidade X de presunto, você tem? Tenho. Porque isso aqui, bicho. Delícia. Inclusive, eu já comi alguns presuntos, não aqui, que eles não pode ficavam, comer que eu tenho mais em casa. que eles ficavam meio borrachudos, né? É. Esse não. Esse tá na medida certa, desmanchando, né? Muito bom mesmo. Geralmente quando eles ficam borrachudos é quando eles ficam um pouco mais desidratados também. Essa borda, se você ver a borda tá um pouco mais escurecida, e quem dá essa tonalidade escurecida é exatamente o sal de cura. Porque a carne ela não vai de dentro para fora. A putrefação dela é de fora para dentro. Então, quando a gente faz esse bloqueio, essa camada, inclusive uma das camadas que a gente dá também, você pega páprica com azeite, mistura bastante, faz uma argamassa para Ó, Cardozinho chegou. A gente dá pra ele ou esconde? Não, você quer dar pra ele, dê. Não, a carne, rapaz. Um Prova pedacinho aqui, só. prova aqui. Prova aqui, esse presunto é que o chefe fez aqui, ó. Aí conhece, né? Pra comer, ele vem. É, o diretor chegou agora, mas no final do programa o diretor chegou. Top! Então, assim, a gente tem quanto tempo mais? Estamos no finalmente, amigo, infelizmente. Então, perfeito. Então, o que acontece? Cozinhar, se você... Algumas coisas da cozinha que eu sei, que eu posso dizer para quem tá vendo, para quem quer se arriscar na cozinha, que é o seguinte. Todo mundo pode cozinhar, tá? Tem um canal meu no YouTube também, Chef Leonardo Faço Balar no marketing. YouTube também. Diga de novo aí, Chef Leonardo Balar no YouTube. no YouTube. Isso. E lá tem algumas receitas, inclusive essa receita da carne de sol, como se faz a carne de sol, tem lá também. Então vamos indicar o link, né? Mas Isso. vamos A assim. gente- a gente A gente passa. vai... E que se você pode até... Calma, vamos lá. Que é assim. Se você usar bons ingredientes e misturar esses bons ingredientes e respeitar o tempo de cozimento, Não tem como dar errado. você pode até não saber que nome é a comida, mas vai dar certo. Né? E você precisa respeitar o que você está lidando com ela. Eu acho que quando você pega uma boa proteína, por exemplo, um dia desse, o Edu que era do Megafone, acho que ele ainda é do Megafone, ele me contratou para fazer um jantar na casa dele. A gente escolheu como proteína o salmão, e o salmão usei limão e pimenta só. Léo, isso aqui, não sei o que, mas você usou o que tanto? Ficar limão, sal e pimenta. Ele falou, só isso? Eu fiz, e um tomilho fresco por cima e tal. Aí eu fiz, mas por que isso? Eu fiz, porque é o seguinte, cara, a gente tá usando uma proteína extremamente nobre, né? E eu acho que você, quando lida com o alimento, você tratando ele com respeito também. Sabe, a cozinha também é muita questão do respeito. Sim. Então, quando você respeita o ingrediente que você está usando também, isso vai ser, talvez seja isso que seja um pouco daquele amor, que se fala de cozinhar com amor. E você consegue, para fazer um prato também, é interessante você fazer camadas de sabores. Um prato, ele nunca surge o sabor do nada.
Essa receita da carne de sol, por exemplo, o sabor dela começa com o quê? Primeiro com a salga da carne, depois o caldo que eu faço nela com a cerveja preta, a cebola e o alho, tá? Para depois entrar o creme de leite, que vai dar textura, e o queijo de manteiga para dar o terroir. Então, quer dizer, são camadas de sabor. Então, toda vez que a gente vai cozinhar, a gente tem que procurar sempre as camadas de sabor. Aquela história de que chega num caldinho ou tem um pozinho mágico. Alquimia, é alquimia. Um pozinho mágico, não é ali que vai surgir o sabor. O sabor ele tem que estar no prato, já desde o início, quando você faz. Muito bom. Então, o passo a passo e outra coisa também, quando você está cozinhando, prove a comida. Prove a comida. Se você é um prato que se você já faz muitas vezes, a gente que trabalha profissionalmente, às vezes nem prova, porque a gente já sabe o sabor que tá. A gente às vezes prova só para ter Geralmente a gente prova quando a gente tá em dúvida. Mas quando a gente tem certeza, dificilmente a gente prova. Olha aí, as dicas valorosas do chefe Léo Balá. Meu querido, infelizmente a gente tá chegando assim no final do programa, né? Foi fantástico hoje, né? Rock and roll com gastronomia, música e gastronomia, né? Eu acho a emada, né? Música alimento da alma, Só que né? aí é maba, música alimento do bucho. Lá eu não sei quando é que foi. Mas tá bom, a gente quer agradecer assim a sua presença, né, Fábio? Lembrando aí as pessoas que gostaram do programa, curtir e pedir para ele fazer as considerações. Você quer fazer mais? Isso. Não, ele fala o sonzinho dele, todas as mídias sociais dele já vão estar aí, estão passando para vocês verem. Assistam o canal do YouTube, isso. né? E uma correção, nós não vamos botar na descrição do vídeo a receita. Vamos botar o link para irem canal, lá no canal do Léo. Melhor. Né? E vocês curtirem, se inscreverem também no canal do Léo, que é importante. Né? É isso, Léo. Fala aí. Tá. E quando a gente viajava com peixe-coco, quem cozinhava, obviamente, era eu, né? Ah, legal. Também. Então vem desde esse tempo também. Então eu queria agradecer muito a vocês, tá? Vida longa ao programa, né? Espero que tenha muitos e muitas outras. Eu tive dando uma olhada e tudo, eu fiz, poxa, eu não sei nem por que estão me convidando, né? Eu talvez não tenha essa bagagem cultural que eu... Foi fantástico hoje. O sarrafo tá lá em cima, né? Mas vamos tentar contribuir. E agradeço a vocês, obviamente. E queria pedir para quem quiser, quem desejar, me segue lá no Instagram, chef_Leonardo Balá. Ou só buscar chefe Leonardo Balá, BALAH, tá? No Instagram. Lá vocês encontram meu contato telefônico também para eventos, para casamentos, churrascos, aniversários. E o canal do YouTube, chefe Leonardo Balá também, tá? Peixe Coco. Tem nas plataformas musicais também. Tanto o disco Deliberadamente quanto o Oceana. Escutem também, para saber o que é um rock potiguar, né, e tudo. E estamos por aí, sempre de pé na brasa, sempre cozinhando, sempre fazendo fumaça, e a charcutaria também. Inclusive, até defumar dentro do forno de casa eu já inventei também. Então a gente vai sempre inventando. Da próxima vez a gente chama ele aqui de fazer um churrasco aqui no meio, né? Que aí eu acho que fica legal. Fazemos. Tá bom, meu querido. Bom, é isso. Tu que fecha hoje. Eu que fecho, né? Diga aí, gostaram do nosso programa hoje? Essa é a pegada, minha gente. Essa é a pegada do canal Diga Aí. Papo com pessoas interessantes, contando histórias interessantes e sempre ensinando um pouco da gente. Então, dá aquele like gostoso, faz o seu comentário e principalmente nos segue. Isso aí vai ajudar nós continuarmos com esse projeto, né, Zé? Sim. Nós continuarmos e irmos adiante trazendo pessoas como o chefe Léo Balá e tantos outros que virão por aí. É isso aí, minha gente. Valeu! Toda cidade